E, e quem que sucede ele? O filho dele, e aí a gente começa uma guerra civil. Caramba. E, e Salomão, a gente antes de começar aqui a live, a gente tá falando de Salomão, né? Quem foi Salomão? Qual a importância dele? Salomão, ele foi o filho do rei Davi. Agora, não foi nada fácil ele ser o próximo rei. Por quê? Sabe quantas esposas tinha o rei Davi? Não. 18. Eu tenho uma e já é demais. São 18 sogras. E 18 cartões de crédito. Nossa. Quantos podcasts tem que fazer? Exatamente. Mas então ele não era o primogênito. Ele não era o primogênito, porém, quando Davi casa com... Agora eu vou falar em hebraico, eu esqueci como é que fala em português. É Batsheva. Tá. Betseba, alguma coisa assim, tá? Ele promete a ela que o filho que ele terá com ela, ele vai herdar a coroa. E isso foi corroborado pelos profetas que estavam na época. Porém, os outros irmãos de Não queriam Salomão... saber. Não, por exemplo, Absalão. Sabe o que ele fez? Ele fez uma revolta contra o seu próprio pai. Ele é uma pessoa extremamente bonita, carismática. Ele faz uma revolta, ele junta um exército. Tem gente que vai com ele, então, que acredita. Muitas, a ponto que Davi tem que fugir. Nossa. Tá? Então, não foi fácil isso que Salomão entrou no lugar. Agora, a nível histórico tem algo muito importante de saber. Josué sucedeu Moisés. E quem veio? Quem foi o rei depois de Josué? Não teve. Você acertou. Não teve? Não teve. Foi o período dos juízes, centenas de anos que eram juízes. O que significa isso? Significa que você não tem um rei, que é um poder centralizador. Você tem um exército de todo o povo que está seguindo as mesmas normas. Que aceita. Exatamente. Então aqui você tem uma solução, tá, para a hora do Tipo de um sufoco. conselho de... Na verdade era um. Ah, era só um juiz. Era um que ele era escolhido, muitas vezes por Deus, por exemplo, Gedeão. Foi escolhido por Deus, Deus manda, avisa o povo, olha, ele é a pessoa que agora vai comandar vocês. Mas por que não tinha o status de rei? Porque ele não era coroado como rei. Existe uma coroação e o rei tem direitos e deveres. Tá. O juiz não. O juiz, ele aparecia quando o povo de Israel estava no sufoco. E aí, quando terminava essa época, ou ele morria, então ficava sem ninguém. Putz. Então era cada tribo se defendendo, fazendo o que queria, e nem sempre deu certo. Então, depois desse período, o povo chega um momento que eles estão numa situação tão ruim que eles chegam para o profeta Samuel e falam, nós precisamos de um rei. Então, depois de centenas de anos, foi coroado Saul. Ele começou a estabilizar. Faleceu, entrou Davi. Quando Davi chegou, então ele conseguiu levar o Império de Israel para outro nível. E aí Salomão já pegou um império estabelecido e levou ele muito mais para cima. Então por isso você vê muita riqueza e etc. E Salomão, você vê que ele era a pessoa escolhida também, uma pessoa sábia. Sabedoria de Salomão, é muito falado isso. E não é à toa. Tá? Você vê pelas escrituras dele, por exemplo, o livro de Eclesiastes foi ele, Cântico dos Cânticos foi ele que escreveu. A gente pode falar do livro de Provérbios também. Então você vê uma sabedoria muito grande, você vê que ele foi escolhido por Deus, ele é aquele que constrói o primeiro templo, ou seja, ele faz essa vontade de Deus, ele gasta o dinheiro dele, do reinado para fazer isso, ele faz questão que o templo seja mais bonito que o seu palácio. Então é uma pessoa muito, muito, muito especial. E quem que sucede ele? O filho dele, e aí a gente começa uma guerra civil. Tá? O filho dele foi mal aconselhado por conselheiros jovens. Os conselheiros mais antigos eram bons. Sei. Mas ele fala, vamos aumentar os impostos. Parece hoje, não é verdade? Qualquer semelhança né, não é mera coincidência. O povo não curtiu muito. Não curtiu, e aí houve uma dissidência que veio Jeroboão e falou, olha, não vai ser assim não. E aí foi algo muito triste que o reinado de Israel, um reinado que vinha desde Josué até esse momento, é dividido em dois, guerra civil. Na verdade não foi uma guerra civil, mas foi uma divisão. Então agora eu tenho o reinado de Judá com 3 tribos, e o reinado de Israel
muito maior que era de Jeroboão. Ah, ficou maior o dele. Muito maior, muito maior. O povo se revoltou, é interessante, né? Ou seja, você quer aumentar os impostos, o povo É. sente que não é justo. Naquela época, não aceitaram. Entendi.